Um dos principais problemas que envolve aqui nosso mundo dos instrumentos de corda são as chatas vibrações que aparecem nos nossos instrumentos. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente Luthier William Vasconcelos. Já de cara eu vou avisar, eu vou dividir esse vídeo em dois. Eu marquei muitos itens, acho que uns 10 itens, então eu vou fazer 5, 4, 6. Eu vou dividir esse vídeo em dois vídeos para não ficar exageradamente grande. Para fazer um vídeo aí até no máximo 15 minutos, eu prefiro dividir em dois. Um dos principais problemas que os luthiers encontram, que o músico chega e às vezes é bem difícil de solucionar, é as vibrações. Como assim vibração? O instrumento vibra. Não é a vibração natural. É aquela indesejada. É aquele chiado que aparece no instrumento, é aquela coisinha vibrando, aquele som a mais, aquele incômodo que às vezes é bem complicado de achar. Vou listar, vai aparecer fotos, vai aparecer imagem para você, de possíveis coisas que você pode verificar e aí na sua casa já tentar solucionar rapidamente. E se não tiver jeito, procure um luthier. Já de antemão, tem coisas que não tem jeito. Se é um problema interno do seu instrumento, uma trinca interna, uma barra harmônica que descolou, uma contrafaixa que descolou e está vibrando, aí não tem o que você fazer. Aí tem que procurar um luthier mesmo, né? Um dano sério no seu instrumento, não tem. Mas algumas coisas você pode pelo menos verificar, pelo menos ter certeza. Vamos à lista. Primeiro aí, é aquela regiãozinha ali, ó, da queixeira, do estandarte, do rabicho, aquela região. Primeira que você deve evitar, pega o seu instrumento e olhe, né? Esse problema não vai ter no violoncelo, porque o violoncelo não usa queixeira, é mais violino e viola. Evite que o estandarte, às vezes não dá vibração, às vezes vai estar como eu vou falar aqui para vocês, mas às vezes pode ser isso, que está te incomodando uma vibração. Evite que o estandarte fique encostando na queixeira. Eu sei que muitas das vezes não tem o que fazer, às vezes o estandarte tem uma abertura muito pequena, a queixeira, o estandarte foi feito muito em cima, a queixeira é pequena a saída, às vezes precisa dar uma manutenção naquela peça, mudar, né? Mas evite que a queixeira encoste no estandarte, porque todo o instrumento vai vibrar na hora de você tocar. E essas peças vibram junto, querendo ou não. Claro, a queixeira não está ligada diretamente ao som, é mais ao conforto. Só que ela está vibrando ali, o estandarte também. E os dois vibrando, fica um batendo no outro. E essa batida, esse contato que um tem com o outro, pode levar a uma vibração, aquele incômodo, aquele chiadinho. Então, primeiro que você tem que verificar se o estandarte não está encostado na queixeira. Se tiver, tem que tentar puxar um pouquinho. Às vezes, como eu disse, está muito apertado, aí tem que mexer mesmo. Segundo da lista, ainda nessa região, às vezes a queixeira não está encostada no estandarte, mas às vezes o estandarte, aí é pior ainda, esse vibra bastante, que é o estandarte encostar no instrumento. William, como assim? Vai ficar flutuando? Não, calma. O rabicho está encostado na pestana, ok, mas o estandarte em geral está livre. Em geral, o estandarte não é para encostar em nada. Tá? Você livrou ela da queixeira, mas às vezes está encostando no tampo do seu instrumento, violino, viola e até o violoncelo. Tá? O violoncelo é mais difícil, realmente, que é um instrumento maior. O que acontece? Às vezes a culpa não é sua, às vezes é o estandarte que não foi muito bem feito, ou às vezes a bombatura, que é aquela curva que tem no tampo, aquela curva de fora, é muito pronunciada, muito elevada, fazendo com que o estandarte encoste. Se o estandarte estiver em algum ponto encostando no tampo, vai vibrar muito, é quase certeza que vai vibrar, porque o tampo vibra muito, né? Imagina o tampo e o fundo, as peças principais. Vibra muito e vai ficar, esse atrito vai ficar se batendo no estandarte, assim como pode acontecer com a queixeira. Então, tem que evitar. O William tá encostado, aí geralmente tem que procurar um luthier, porque tem que verificar. Às vezes muda um rabicho, resolve, às vezes tem que trocar o estandarte, mas às vezes, como eu disse, é da bombatura do seu instrumento. O próximo é microafinador solto ou parte do microafinador. Bom, é muito comum o uso do microafinador. Quase todo mundo não, mas muitos usam, né? E é comum. Geralmente o microafinador ele é feito de um material metálico, ferro, aço, alumínio, não importa. Mas ele é feito de roscas, né? Então ele é colocado, tem a rosca, tem o próprio parafuso.
Às vezes ele está solto. Passa o tempo, aquela vibração do próprio instrumento vai soltando. Ou quando foi instalado, não foi muito bem apertado, não foi muito bem verificado se está ajustado isso. Então, às vezes, a primeira rosquinha que segura o estandarte está solta. Então, esse metal fica batendo no estandarte, gerando uma vibração. Ou ainda o próprio parafuso está solto, ele não está nem encaixado direito, fica vibrando. Então, tem que verificar o microafinador. Se você pegar o microafinador e der uma mexidinha, você vai perceber se o parafuso estiver solto ou se a rosquinha estiver solta. O que pode acontecer também nessa região é danos ao estandarte. É muito comum aparecer trincas bem onde está o microafinador ou aonde está a corda livre. Se tiver trinca no seu estandarte, aí tem que trocar, porque muito em breve ele vai quebrar e aí pode dar um problemão, bater o instrumento, aquela estourada que dá com força por causa da corda afinada, a força, né? Então, se tiver trinca no estandarte, tem que trocar o quanto antes, porque pode estourar de uma vez. E a própria trinca no estandarte também vibra, porque imagina, tem uma fissura ali e aquilo fica tentando encostar, separar, fica vibrando, batendo, então pode acontecer justamente, geralmente nessa região do micro, próprio micro solto, ou às vezes trinca na região do microafinador que gera uma vibração. Se estiver trincado, não tem que fazer, tem que trocar o estandarte. E o último item que eu quero que vocês verifiquem, né? Assista esse vídeo, pessoal, com o instrumento em mãos, tá? Tem um instrumento em mãos para vocês verificarem. É o cavalete. William, mas o cavalete não vai vibrar. Vamos lá. Se o cavalete estiver bem ajustado, e mesmo se ele estiver mais ou menos grosso, meio feio, geralmente ele não vai causar vibrações mesmo. Difícil o cavalete causar vibrações. A não ser que ele tenha danos. Tem muito cavalete por aí que eu já vi que o pé extremamente fino acaba trincando, que as orelhinhas dele, aquelas laterais, tá trincada, tem trinca. Às vezes o próprio corpo, eu já vi cavalete que eu comprei que veio trincado. E se a gente deixa um cavalete trincado, ou numa pancada, num acidente, acaba, né, digamos assim, lesionando esse cavalete, rompendo a estrutura de alguma forma, se ele tiver um quebradinho, se tiver uma trincadinha no seu cavalete, se ele tiver emendado, aí que tem muitos cavaletes emendados, o pessoal passa fita, passa cola, né? Eu entendo, às vezes não tem condição de arrumar, tá tudo certo. Mas é bom vocês verificarem. Se o cavalete tiver danos de trinca, quebrado, pode gerar vibração. Então vamos repassar tudo o que foi feito aqui para vocês pegar o instrumento e verem aquela região do estandarte. Então, primeira coisa, verifica se o estandarte está encostando na queixeira, se tiver, tenta tirar. Se o estandarte está encostando no tampo, se o microafinador está solto, as suas rosquinhas, se na região do microafinador tem alguma trinca no estandarte. E por último, verifica o cavalete, vê se o cavalete tem algum trinca, algum quebrado, algum dano. Então esses foram os itens que eu trouxe aqui nesse vídeo. Próxima segunda, em seguida aqui, já vou lançar o próximo vídeo para vocês continuarem essas verificações. Se eu esqueci algum, pode ser que no próximo vídeo eu vou trazer, mas já de cara, deixa nos comentários. William, verifica isso, acho que no meu instrumento vibra por causa disso. Já deixa aqui, porque talvez no próximo vídeo eu já vou trazer. Eu já vou gravar em seguida, né? Então às vezes algum eu vou esquecer. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não perca, porque é a continuação. Tchau, tchau.